Essa é a minha interação de formulário versão 2.0 de um vídeo que eu já fiz aqui no canal. Uma versão mais simples, prática e que você vai poder usar em qualquer dos seus projetos e facilitar a sua vida. Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar como fazer esse protótipo no Figma. Para criar essa interação a gente vai precisar desses elementos aqui. Esse aqui é um template que eu coloquei aqui só para simular um cadastro, mas o que a gente vai precisar mesmo, que é importante, é isso aqui, que é um formulário, basicamente um retângulo, um texto e um risquinho aqui para simular aquele piscar quando você precisa digitar. Com isso, a gente faz essa interação aqui. A gente vai fazer, na verdade, né? Só vou explicar como é que funciona. Primeiro, tem um label aqui, né? Que tu diz o que você quer, por exemplo, um e-mail. Você clicou nele, vai adicionar esses dois aqui, ó. Até deixei ele separado, vou dar um zoom aqui, ó. Ele tem um contorno azul, para dizer que você selecionou. E você vê que um tá com um risquinho e outro tá sem risquinho. Ele vai ficar, na nossa interação, vai ficar fazendo um looping para simular ele piscando, para simular essa sugestão, agora você tem que digitar. E a partir disso, quando a gente clicar, tanto nesse quanto esse, ele vem para cá, que simula como se tivesse preenchido o formulário. No caso aqui é um e-mail fictício, esse não é meu e-mail, tá? É só para ilustração. Lógica explicada, vamos para o tutorial. Eu vou copiar esse retângulo aqui, que era um formulário que eu já tinha feito, e vou jogar aqui para a nossa parte do tutorial. Eu já deixei aqui preparado uma parte que eu costumo salvar os componentes, nada mais é que um frame, que eu gosto de separar os componentes onde eu vou fazer a interface, para deixar organizado, né? E aqui eu separei essas três cores aqui que vão me apoiar na hora de colocar as cores aqui para ficar mais fácil o tutorial. Bem, como eu disse, ó, isso aqui é só um retângulo com um raiozinho aqui com stroke de 2, com um cinza claro. Um texto que vai ser o nosso label. Eu vou até escrever aqui, ó, label. E esse aqui eu vou deixar assim. Tá o vetor 4 ali, mas é isso aí. Para esse tutorial eu não vou usar nem auto layout, é só isso aqui mesmo, ó, tudo só para você ter certeza que não, ó, é tudo solto aqui mesmo. E a gente vai fazer assim mesmo. Vou selecionar todos e vou agrupar. Ctrl G. Agora eu estou organizando todos os elementos que a gente vai precisar para depois a gente só ajustar durante as variações. Fica mais fácil do que ficar colocando depois durante o processo. Antes disso, antes de duplicar, eu preciso mostrar uma coisa para você. Ó, esse é o nosso label, certo? Mas a gente vai precisar do outro texto, que é o texto de preenchimento. Então eu vou duplicar isso aqui, ó, tá vendo que tem um label ali? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E em vez de label, eu vou chamar de preencher ou preenchido. Só para você entender que tem uma coisa diferente aqui. Eu vou até escrever outra coisa aqui. Eu vou até colocar como eu tinha colocado antes, né? Meu e-mail ali. Cordeiro.plumb.com. Lembrando que esse não é meu e-mail. Plumb. E vou colocar uma cor bem chamativa aqui para você entender o que eu estou fazendo. Depois eu troco ela. Vou colocar esse verdão aqui. Então o verdão é o nosso preenchimento. Aí tem o outro lá que é o... Ó, vou apagar aqui, ó. Tem o nosso e-mail, tem dois textos, o risquinho aqui e o retângulo. Entendido? Agora que a gente tem tudo, vamos começar a ajustar. O nosso primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa só do label ali, né? Então eu vou apagar o preencher e vou apagar o risco também, que a gente não precisa dele agora. Fechou? Vou duplicar isso aqui, seguro o Alt, puxo para cá, volto aqui. Fechou. Agora, esse é aquele que a gente clica e ele mantém selecionado. Então, ele não vai ter mais um e-mail. Então, eu vou apagar o label e vou deixar o risquinho acionado. E esse aqui vai ser o que vai ser selecionado, certo? Então, eu vou lá no stroke dele, nesse stroke aqui, e vou pegar esse azul aqui. A gente indicou que agora o usuário selecionou algo. Vou duplicar ele. E nesse aqui, o que a gente faz? Some o tracinho, ó. Se você segurar Ctrl, você pode ir direto aqui e você pode ir por aqui também, ó. Só fecha o olhinho ali. Pronto. E não deleta, tá? Se você deletar, vai dar erro na interação. Tem que só deixar oculto. É isso aqui. Clicou. Vai ter esse loop que eu tinha falado para vocês. E agora vai ter o preenchido. Eu vou copiar esse aqui, que ele tá mais próximo do que eu quero. Vou puxar ele para cá. E vou... Como eu tinha falado antes, ó, vou abrir aqui, vou acionar, agora eu vou habilitar o preenchido e vou deixar o label apagado. Agora que você entendeu, vou trocar de cor isso aqui, vou deixar preto, deixar uma cor um pouquinho mais forte do que quando tá com o label aqui, né, para entender que o cara já fez o que precisa ser feito. E é isso aqui. Essas são nossas variações para fazer interação. Agora nós vamos fazer o protótipo. Selecionamos todas essas interações que a gente fez.
vamos aqui no Creative Components, não clica nele, clica nessa opção aqui e vai no Create Component Set, que daí ele vai preparar todos os componentes para a gente e já vai deixar preparado para o nosso protótipo. Fácil assim. Antes disso, a gente precisa nomear isso aqui, cada um deles, porque na variante pode dar problema depois. Então, eu posso vir aqui, ó, colocar 1, no próximo eu coloco 2, no próximo eu coloco 3 e no último 4. Para ficar mais fácil a gente entender na hora que for fazer a interação. Protótipo, estou no protótipo acionado, vamos para a primeira fase. Clicou aqui, vem para essa parte aqui. Então é um tap, change to, vai para o 2 aqui. Vou deixar Smart Animate, não é tão necessário nessa interação aqui. E deixa assim. E vou deixar linear aqui, que não precisa ter o easy in, easy out, nada disso. 300 eu acho que tá legal. Beleza, clicou aqui e veio para cá. Quando ele vem para cá, eu quero que ele fique fazendo esse looping aqui. Como que eu vou fazer esse looping? Eu vou clicar nesse aqui, puxar para cá. Em vez de on tap, agora vai ser after delay, porque eu quero que a partir do momento que eu cliquei, ele venha para cá sozinho, ele venha para debaixo sozinho. Então, geralmente, quando a gente quer fazer uma ação sem o usuário precisar ativar, é after delay. Deixa isso aqui 0 ou 1, se tu quiser aqui, e deixar 300. E agora, para fazer para o outro lado, é a mesma coisa. A gente puxa aqui e vem para cá. Em vez de on tap, a gente vai em after delay, deixa aqui em 0 ou 1, tanto faz, e ele vai ficar gerando esse looping aqui. Vamos testar para ver se está funcionando? Vou renomear isso aqui também. Vou chamar ele de Form 2.0. Vou puxar esse protótipo aqui. Vamos lá. Form 2.0, tá aqui. Vou puxar para cá. Opa. Tem uma interação que não era para sair. Aqui. Flow Starting Point. Vou aqui. Agora vamos testar para ver se está funcionando. Ó, funcionou. Dá o restart. Não está acontecendo nada. Quando der on tap, ele faz a interação ali. Show? Agora a gente precisa fazer a outra parte. E é aqui. Quando eu clicar aqui, a gente vai simular como se tivesse preenchido o formulário. Como que eu vou fazer isso? Ele vai ficar, né? Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, piscando. Ou seja, eu posso clicar tanto nele apagado quanto aceso. Então eu tenho duas opções de clicar nisso aqui. Então a gente vai fazer a mesma interação para as duas posições, que vai ser o quê? Se eu clicar aqui, ele vem para cá, on tap, só isso. E se por acaso eu clicar nesse aqui, ele vem para cá, on tap, simples assim. Press, clicou, digite seu texto, fechou, lindo assim. E agora eu vou te mostrar como fazer variações disso. Que não é só e-mail, às vezes tem senha e outras coisas, eu vou mostrar como fazer essas variações. Mas antes disso, se esse vídeo está sendo útil, aquela troca de gentileza, dá uma curtida aí e todo mundo fica feliz. E também aconselho, se você tem algum amigo que está estudando junto com você ou trabalha com você e acha que esse vídeo vai ser útil. O formulário praticamente em tudo a gente usa, né? E essa interação vai ser bem útil para você fazer seus protótipos mais interessantes. Então, se quiser compartilhar com alguém, você ajuda o canal e a gente se ajuda. Para a gente fazer outras variações é bem simples, você pode copiar o próprio aqui que já foi feito. Vou colocar aqui embaixo. Eu não estou fazendo o espaçamento lá perfeito, né? Só para simular. E aqui eu digito o que você quer. No caso aqui eu vou colocar senha. Aí tá, como é que eu faço a parte de que ele faz a variação, né? Porque se eu fizer agora, vou clicar aqui, ele vai estar aparecendo o e-mail, né? E não é isso que eu quero nessa variação aqui. Então, refresh. Eu quero que ele tenha a parte da senha. Então você vai vir aqui ó, na propriedades dele, vai lá no 4, altera aqui e aqui você vai digitar. Por isso que a gente tem que fazer duas versões, porque vai ter uma que vai ter um texto diferente da outra. Por isso que eu tive que duplicar, uma é preencher e outra é lebre. E aqui você simula do jeito que você quiser. Eu vou colocar só isso aqui, tá bom? E agora você tem que voltar, tá? Você tem que voltar para o primeiro, senão ele vai ficar assim. Na verdade não é isso que você quer que ele volte para o 1. Fresh. O. Tcharam. E-mail. Lindo. E por que esse formulário é 2.0? Primeiro motivo que o Figma atualizou desde a última vez que eu fiz aquele vídeo sobre formulário.
Segundo motivo que eu me atualizei e eu achei que esse tipo é um modo bem simples de fazer. E terceiro, que ele é muito mais aplicável, mais rápido de você repassar para outros tipos de aplicativo. Você pode usar essa interação, copiar ela e jogar para os próximos, porque basicamente isso funciona para qualquer tipo de aplicativo, né? O formulário sempre funciona dessa forma aqui. Tu pode até mudar como vai ser o layout aqui, né? As cores, se vai ser contorno, se vai trocar a cor interna. Mas basicamente a interação é isso aqui. Tem alguns probleminhas? Tem, ó. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui não funciona num aplicativo real, né? Ele não ficaria 2 ativos. Mas ele tem certas horas que a gente tem que fazer umas avaliações e ver o que é prático ou não. Vai ter problema fazer isso aqui? Tipo como tava antes, né? Piscando? É um mínimo problema, mas que isso, cara, isso é um protótipo. Isso aqui não é o aplicativo funcionando realmente. Então, o cliente vai entender, o desenvolvedor vai entender. É uma solução bem rápida. Aquela que eu fiz anterior funciona, ela é mais interessante porque ela desativa certinho, né? Quando eu saio daqui, ela desativa esse piscar, volta para onde estava e eu posso clicar no outro e ativar, né? Só que ela só funciona para 2 formulários. Se eu colocar 3, 4, 5, 6, a dificuldade e a interação vai ficar muito grande. Esse não, eu posso colocar 4, 5, 6 e vai funcionar igual. Só vai ter que se atentar a fazer isso aqui, né? Pro protótipo tá ótimo. Aliás, quero mostrar mais uma dica para você. Quando eu falei ali que você pode usar para outro tipo de aplicativo, até reduzir ele, ó, eu vou dar uma dica aqui para você. Eu já errei de propósito isso aqui, ó. Eu vou reduzir isso aqui e olha o que acontece com ele lá. Ele dá problema, né? Ele reduz lá. Você já sabe por que acontece isso? Isso é porque a gente precisa... Eu vou ter que fazer isso aqui na nossa interação aqui. Eu vou clicar aqui, ó. Isso aqui é só a gente fazer ele linkar aqui, ó, no nosso constraint. Clicar aqui na lateral, ou seja, ele sempre vai fixar na lateral, não importa se você reduzir aqui ou não. Posso até fazer um teste aqui, ó. Se eu reduzir, ele funciona certinho. A gente pode fazer isso para esse aqui. Eu poderia ter feito isso no começo, né? Mas eu queria errar para você entender que dá para fazer isso, ó. Tá tudo desativado, eu preciso ativar esse aqui, ó. Alinhamento pela esquerda. Aí, se eu precisar fazer outro aqui, precisar reduzir, ó, ele reduz ali, ó, bonito. Ó, a gente reduziu e a interação, ó, funciona exatamente como estava antes. Viu só? Eu sei que você está perguntando se dá para fazer interação do teclado aparecendo e clica e abre. Dá, mas começa a gerar uma complexidade grande que, de novo, você tem que avaliar se é realmente necessário. Lembrando que seu aplicativo não é só um formulário, né? Você tem um aplicativo gigante, um prazo correndo e a gente tem que avaliar as coisas. Às vezes não precisa. Tu precisa mesmo que apareça o teclado, pode fazer uma interação talvez, mas é legal você simular até para você saber o espaçamento que você tem que dar, né? Porque, por exemplo, aqui se o teclado ficar aqui, talvez você tenha que puxar isso aqui mais para cima, algo do tipo. Mas você já pode colocar direto no layout, se quiser fazer interação, faça. Só não vou fazer hoje aqui, senão vai ficar muito complexo. Mas você aprendeu como fazer um formulário prático que você pode fazer uma vez ele só, salvar e usar para qualquer projeto que você queira e facilitar a sua vida. Espero que você tenha gostado e valeu!